No aeroporto em Lisboa, Catarina olhou para Miguel e disse, com aquela voz que mistura irritação e superioridade, não andes comigo, vais me envergonhar perante os meus amigos. Miguel assentiu, sorrindo com uma paciência quase resignada, e deixou-o avançar. Mas quando Catarina voltou semanas depois, o táxi que a trouxe para casa não era o dele. Miguel e Catarina viviam em frequências diferentes. O mundo dele era palpável, feito de café quente, livros de capa dura e conversas ao vivo na esplanada. O dela era filtrado, cuidadosamente editado para um público invisível no Instagram e TikTok. No início, parecia uma diferença charmosa, até engraçada. Mas 6 meses atrás, Catarina abandonou o seu emprego estável numa empresa de marketing, decidida a tornar-se influencer a tempo inteiro. Fizeram um acordo. Miguel pagaria as despesas fixas durante um período experimental de 6 meses para que Catarina tivesse tempo de construir a sua marca. Ela usaria as suas poupanças para custos do negócio. Um risco calculado, um investimento e não um cheque em branco para a vida toda. Mas rapidamente, as despesas do negócio começaram a aparecer mais com maratonas de compras. E a paciência de Miguel começou a esgotar-se. A relação começou a parecer menos uma parceria e mais um espetáculo unipessoal onde ele era o produtor silencioso. Pequenos comentários sarcásticos sobre como a vida dele não era aspiracional. A forma como ela o tratava, quase como um assistente, não como namorado. A viagem de 3 semanas pela Europa, a última grande aposta antes do término do acordo, deveria ser a viragem. Mas o incidente no aeroporto foi o último sinal de alerta. Miguel ajudou Catarina com as 3 malas enormes e pesadas até ao balcão do check-in. Quando ela viu as amigas, Leonor e Inês, vestidas como se fossem desfilar numa passarela e não embarcar num voo de 10 horas, parou abruptamente. Elas lançaram um olhar de desdém ao ver Miguel, vestido com jeans e uma camisola simples. Catarina virou-se para ele, não com um adeus amoroso, mas com um olhar de pânico puro. Aqui fica, disse num sussurro áspero. Andar comigo? Ia me envergonhar perante elas. Naquele momento, Miguel percebeu que não era amado, mas um acessório a esconder. Passou pela mulher com o rosto impecavelmente maquilhado, apenas acenou, tens razão, não quero fazer isso. Deixou o carrinho das malas, desejou-lhe boa viagem e virou costas sem olhar para trás. Catarina ficou ali, paralisada, esperando uma discussão que nunca viria. Só teve a sua sombra afastar-se no terminal. Miguel pegou no telemóvel. Ela ia estar fora 3 semanas. Tempo mais do que suficiente para o rebranding da vida dele. E o táxi que a trouxesse de volta definitivamente não seria ele. A viagem de regresso para casa foi, para Miguel, a hora mais produtiva da sua vida. A parte emocional e impulsiva queria tirar todas as coisas da Catarina para o jardim, mas a sua mente prática sabia que aquilo exigia um plano meticuloso. Não era uma demolição, era uma desmontagem calculada. A primeira paragem foi na concessionária onde tinha comprado o Audi Q5 que Catarina adorava exibir nas redes sociais. O carro era elegante, reluzente, e completamente registrado em nome dele. Miguel entrou, encontrou o gerente de vendas, um homem de meia idade com um bigode que mais parecia uma pequena floresta, e explicou que queria vender o carro de volta. O gerente abriu um sorriso maroto. Então, está a desistir da influencer, é? Miguel apenas sorriu, assinou a papelada e saiu com um cheque gordo no bolso. Passo um concluído. Quando chegou a casa, o cenário era estranho e vazio, embora cheio dos traços dela, as roupas espalhadas no armário, os produtos de beleza no banheiro, e o quarto extra transformado num estúdio de filmagens, com luzes de anel, tripés e uma parede coberta de postéis brilhantes, como um altar à sua persona digital. Miguel ligou para uma empresa de remoção de lixo e limpeza profunda, explicando que queria que tudo que não fosse dele fosse removido e o espaço deixado limpo e vazio. Prometeu pagar o dobro para que ficasse pronto até o fim do dia seguinte. Enquanto a equipa fazia o trabalho pesado, Miguel dedicou-se ao lado digital da relação. Mudou todas as senhas das contas partilhadas, retirou Catarina como utilizadora autorizada dos cartões de crédito, e tomou controle total do website dela de influencer. Não apagou o site, não seria tão fácil, mas alterou a informação de contato para os seus dados, tornando-se o administrador invisível da marca dela. Na noite seguinte, a casa estava irreconhecível.
O quarto que antes era um caos colorido e barulhento estava agora vazio, uma tela em branco cheia de possibilidades. Miguel comprou um sofá confortável, daqueles em que se pode cochilar sem culpa, retirou uma mesa de café em carvalho que tinha feito com as próprias mãos e que Catarina nunca gostou, e montou um sistema de som decente. O quarto extra virou um ginásio em casa e oficina para os seus projetos de design. Durante as 2 semanas seguintes, Miguel reconstruiu a sua vida. Voltou a encontrar amigos de longa data, fez caminhadas pela Serra da Estrela, foi a jogos de futebol do Benfica, e voltou a fazer coisas que Catarina considerava não instagramáveis. Recebeu algumas mensagens dela, com fotos em frente à Torre Eiffel ou a comer massa em Roma, mas nunca respondeu. Poucos dias antes do regresso de Catarina, Miguel usou parte do dinheiro do carro para reservar uma viagem de 2 semanas de mota pelo Parque Nacional da Peneda Gerês. Um sonho antigo que tinha adiado por causa dela, que detestava acampar. Na véspera da chegada dela, enviou-lhe um e-mail curto, mais frio. Catarina, conforme pediste no aeroporto, deixei de fazer parte da tua vida. Os teus pertences foram embalados profissionalmente e estão em um armazém seguro, na Rua do Armazém 42, código 1234. O primeiro mês está pago. 2. O carro que conduzes foi vendido, era meu. 3. As fechaduras da casa foram mudadas, não és mais residente. Desejo-te o melhor. Estarei fora do país e inacessível nas próximas semanas. Miguel. Desligou o telemóvel, terminou de arrumar a bagagem para a mota. Ela queria ser a estrela da própria vida, ele acabará de lhe dar um palco novo. Vazio. E, no silêncio do deserto algarvio onde ele ligou o telemóvel 5 dias depois, a tempestade digital começou a explodir. Missed calls, mensagens, voicemails desesperados, uma orquestra de pânico e raiva. A saga estava apenas a começar. No meio do silêncio quente do deserto do Algarve, Miguel ligou finalmente o telemóvel e foi bombardeado por uma avalanche de notificações. Centenas de chamadas perdidas de Catarina, das suas amigas Leonor e Inês, até dos pais dela. Mensagens de voz que, pelas transcrições automáticas, mais pareciam uma ópera de gritos e lágrimas. E-mails em catadupa, uma verdadeira tempestade digital. Seu melhor amigo, João, tinha sido o contato no terreno e enviou-lhe um resumo da situação. Catarina aterrou, esperou mais de 1 hora no aeroporto, convencida de que Miguel a iria buscar. Quando ele não apareceu, teve um verdadeiro ataque de nervos, supostamente digno de um espetáculo de teatro, com direito a lágrimas e gritos no meio da zona de chegadas. Sem outra alternativa, Catarina apanhou um táxi caríssimo até casa de Miguel. O taxista, um homem com bigode à portuguesa e paciência de santo, teve que ajudar a carregar as 3 malas monstruosas dela. Reza a lenda que, ao chegar à porta, Catarina tentou abrir com a chave, só para perceber que as fechaduras tinham sido mudadas. Estava presa do lado de fora, com 150 quilos de bagagem e um orgulho prestes a desabar. Começou a telefonar para Miguel, que não atendia, depois para as amigas, que estavam ocupadas, um eufemismo para não tenho espaço no carro para as tuas malas. Finalmente, os pais dela tiveram que fazer 2 horas de viagem até Lisboa para resgatar a filha desamparada. João descreveu a cena que se seguiu. O pai de Catarina aos berros, a mãe a chorar compulsivamente, Catarina sentada na calçada, agarrada a uma mala, a olhar para a casa que já não era sua. Era um caos digno de novela das 21 horas, mas sem as pausas para publicidade. Naquela mesma noite, começou uma campanha nas redes sociais liderada por Catarina e as suas amigas. Histórias longas, chorosas, que pintavam Miguel como o vilão que abandonou a namorada, deixando-a sozinha e sem casa. Mas Miguel já tinha preparado o terreno. Antes de partir, enviará mensagens privadas a amigos próximos, explicando a verdadeira situação e pedindo que não julgassem sem conhecerem os factos. Assim, quando a campanha de difamação rebentou, encontrou pouco terreno fértil. A história da namorada abandonada não convencia ninguém, especialmente depois de o vídeo da despedida no aeroporto, onde Catarina pedia para ele não andar ao lado dela, começar a circular discretamente. O golpe final veio do site de Catarina, agora sob controle de Miguel. Em vez das fotos glamorosas e vídeos cuidadosamente editados, apareceu uma única imagem em alta resolução,
O recibo da empresa de remoção de lixo, com o custo total a vermelho e uma linha a dizer, marca em processo de realinhamento estratégico. Volte em breve para novidades. Quando Catarina viu a captura de ecrã enviada por uma das suas poucas seguidoras, entrou em colapso total e retirou o site do ar. Dias depois chegaram ameaças legais, cartas de advogados pomposos exigindo a restauração do acesso à casa e apoio financeiro. O advogado de Miguel, um tipo que parecia gostar demais de batalhas jurídicas, respondeu com uma carta civilizada mas implacável, incluindo cópias da escritura da casa e do título do carro, tudo em nome de Miguel, e uma fatura detalhada dos custos de vida da Catarina, que superava qualquer queixa dela. O silêncio e a calma vieram com a resposta. A campanha parou. A guerra digital terminou. Ficou só a paz. Mas, no meio daquela tranquilidade, Miguel recebeu uma notícia inesperada. Catarina, agora fora de Lisboa e sem carreira, tentava vender os móveis que tinham sido dela numa galeria na Baixa. O dono, um tipo divertido e um pouco sarcástico, contou a Miguel que Catarina dizia ser designer de interiores, mas os móveis eram baratos e sem alma. Diz-me lá, compraste alguma coisa? Perguntou Miguel ao amigo. Nem pensar. Era tudo lixo de produção em massa. Quando lhe disse, ela ficou furiosa e começou a dizer que tu arruinaste a vida dela. Só te digo, amigo, escapaste a uma bala. Uma bala cara, feia e mal decorada. Miguel sorriu, sentindo uma leveza que não sentia há meses. Catarina tinha visto nele um acessório, uma carteira ambulante para financiar os seus sonhos. Mas ele não era uma sombra atrás das câmaras. Ele era a base. E quando a base desaparece, toda a fachada cai. Agora, Miguel planeava o próximo capítulo da sua vida, uma viagem ao Sudeste Asiático, novos móveis para casa, uma vida real que não precisava de filtros. Mais, numa última mensagem anônima que recebeu naquela noite, havia um aviso enigmático: nem tudo está acabado. O palco vazio pode guardar segredos que ainda não viste. Miguel olhou para o telemóvel, intrigado. A história estava longe de terminar. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. As palavras da mensagem anônima ecoavam na sua mente como um sussurro inquietante: o palco vazio pode guardar segredos que ainda não viste. O que poderia significar? Teria Catarina deixado algo para trás, algo que ele ainda não tinha descoberto na casa agora tão limpa e silenciosa? No dia seguinte, enquanto tomava café numa pequena esplanada perto do Chiado, Miguel decidiu que era hora de investigar. Voltou à casa, percorreu cada divisão com atenção redobrada, tentando encontrar qualquer detalhe fora do lugar. O quarto que antes fora o estúdio de Catarina continuava vazio, mas havia algo estranho no chão, um ligeiro relevo sob o tapete que ele antes não tinha notado. Com um sorriso irônico, quase a rir da própria obsessão, Miguel levantou o tapete e descobriu uma pequena porta secreta, oculta sob a madeira do chão. O coração bateu-lhe mais forte. Catarina tinha deixado mesmo um segredo. Abriu a porta e viu uma caixa metálica. Dentro, estavam discos rígidos externos, um diário digital, e uma pilha de fotografias sem filtro, imagens verdadeiras, cruas, que mostravam uma Catarina diferente, longe da influencer perfeita. Enquanto folheava as fotos, Miguel sentiu uma mistura inesperada de pena e curiosidade. Aquela Catarina escondida parecia uma mulher cansada, presa entre o desejo de ser amada e a pressão de manter uma imagem irreal. No diário digital, havia mensagens que nunca tinha lido, confissões de dúvidas, medos e sonhos que ela nunca partilhará com os seus seguidores. Miguel sorriu para si mesmo, sentindo-se numa série de televisão, mas com o papel principal. O segredo que Catarina tinha deixado era a chave para entender tudo, para fechar a porta do passado com verdade. Mas, ao tentar copiar os ficheiros para o seu computador, a tela piscou e surgiu uma mensagem misteriosa: nem tudo deve ser revelado. A verdade pode ser perigosa. O ecrã ficou negro. Miguel respirou fundo. A aventura estava longe de acabar. Enquanto fechava a porta secreta, ouviu ao longe o som de uma notificação no telemóvel, uma nova mensagem sem remetente, com apenas uma palavra: cuidado. O palco estava vazio, mas o próximo ato prometia ser ainda mais intenso. Miguel sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha ao ler a palavra seca e enigmática no ecrã do telemóvel: cuidado. O silêncio da casa, agora tão familiar e ao mesmo tempo estranho, parecia carregar um peso invisível,
como se cada parede guardasse um segredo prestes a emergir. Decidiu que não podia ignorar o aviso. Vestiu a sua jaqueta de cabedal, calçou umas botas robustas e saiu para as ruas estreitas de Alfama, onde as sombras das casas antigas dançavam ao ritmo dos candeeiros. Precisava de ajuda, alguém que compreendesse este mistério sem cair em dramatismos desnecessários. Telefonou a João, o amigo de longa data, que atendeu com um tom descontraído, mas atento. João, encontro-me numa situação complicada. Preciso de um parceiro para desvendar o que Catarina deixou para trás. Algo me diz que isto vai muito além de uma simples separação. João riu, cheio de ironia, sempre a meter estinsarilhos. Miguel. Mas sabes que estou contigo. Passo aí em 15 minutos. Quando João chegou, Miguel mostrou-lhe os discos rígidos e o diário digital. Ambos sentaram-se à mesa da cozinha, agora livre de bagunça, mas carregada de memórias, e começaram a explorar os ficheiros. Entre vídeos caseiros, mensagens privadas e documentos, descobriram que Catarina tinha mantido um diário secreto, onde revelava pressões que iam muito além das redes sociais, ameaças veladas de concorrentes, contratos obscuros com marcas suspeitas, e uma lista de pessoas que a pressionavam para manter a sua imagem a qualquer custo. Enquanto folheavam os documentos, João comentou, meio a brincar, meio a sério, isto parece um thriller, tipo telenovela portuguesa com pitadas de novela negra. Ainda bem que não tens aquela camisola de lã que usavas na faculdade, que só davas ar. Miguel sorriu, sentindo pela primeira vez uma faísca de esperança. Talvez, afinal, aquela história não fosse só sobre perdas, mas sobre encontrar a verdade escondida atrás dos filtros e poses. Mas, de repente, o telemóvel de Miguel vibrou. Era uma chamada sem identificação. Atendeu, e do outro lado da linha ouviu uma voz baixa, quase sussurrante. Nem tudo pode ser revelado, Miguel. Para enquanto ainda podes. Sem conseguir responder, a chamada caiu. O silêncio instalou-se novamente, mais denso e inquietante. Miguel olhou para João, que agora tinha um olhar sério, quase preocupado. Vai ser um caminho perigoso, meu amigo. Mas juntos, talvez consigamos descobrir o que Catarina realmente escondeu. E assim, entre mistérios e ameaças, começava um novo capítulo. Um jogo de sombras e luzes onde a verdade poderia ser a maior armadilha de todas.